Minha gente, estamos atentos a novas informações sobre um incêndio que aconteceu em um apartamento na Avenida Campos Sales, aqui no centro da cidade de Campinas, bem próximo ao cruzamento com a Avenida Andrade Neves, saída do túnel João Penteado também, não é? A gente viu agora há pouco a nossa equipe chegando ali no local, em instantes você vai ver as primeiras imagens ao vivo mostrando como ficou, né, o apartamento, pelo menos do lado de fora. Nós temos a informação de que uma pessoa foi socorrida pelo SAMU porque inalou fumaça. Muito provavelmente morador. Aí, ó, imagens ao vivo pra você, aqui no Tá No Ar Campinas. Uma pessoa ficou ferida nesse incêndio que aconteceu nesse edifício, que fica logo depois do cruzamento da Avenida Andrade Neves, aqui no centro de Campinas. Perceba, ali no segundo andar, não é? O edifício Cizenando de Paula Pinheiro, ali bem no comecinho da Campos Sales. Perceba como ficou a janela, não é? Foi exatamente aí que o fogo acabou, a fumaça acabou saindo também, né? As informações que nós temos até o primeiro momento, tá? Uma pessoa, a gente não sabe se é homem ou mulher, que estava no apartamento, ela inalou fumaça e precisou ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e também equipes do SAMU. O incêndio começou por volta das 10h50 da manhã e foi controlado em aproximadamente meia hora. E agora, 11h53, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda estão no local para poder fazer o trabalho de rescaldo. Daqui a pouco a Thalita Souza também está buscando informações, ela vai falar ao vivo com a gente para poder saber mais detalhes sobre esse incêndio que pode ter causado esse incêndio e qual é o estado de saúde da vítima, né? Pelo menos se já se sabe o estado de saúde. O que temos de informação, minha gente? Uma pessoa foi socorrida pelo SAMU, levada a um hospital aqui da região, muito provavelmente o Mário Gatti, por conta da proximidade, porque inalou fumaça. E a fumaça de incêndio em casa, a gente sabe que ela é extremamente tóxica. Temos umas imagens que foram feitas por telespectadores. Vamos dividir a tela, Thales, também se for possível daqui a pouco. Essas imagens também já foram pós-incêndio, não é? Com a equipe do Corpo de Bombeiros ainda fazendo o trabalho de rescaldo de forma mais intensiva, né? Isso daí foi por volta das 11 da manhã, 11h05 da manhã, tá? Você tá vendo a imagem nesse momento, imagem feita por telespectador agora há pouco, ali na Avenida Campos Sales, perto do cruzamento com a Avenida Andrade Neves. A Campos Sales está parcialmente interditada, apenas uma faixa da pista está liberada para o trânsito nesse momento, tá? Uma faixa apenas liberada. E agora na tela dividida você tá vendo no seu lado direito a imagem ao vivo do Rodrigo Pereira, mostrando como está o apartamento, né, como ficou o apartamento, e a imagem da esquerda, o vídeo enviado pelo nosso WhatsApp 1931129078. Se você mora na região aí da Avenida Campos Sales, ou se você estava passando e viu alguma coisa, pode mandar pra gente também no 1931129078. O prédio, né, foi todo evacuado por conta desse incêndio. Existe, claro, né, um risco muito grande quando acontece fogo assim, porque a gente não sabe se houve danos à estrutura, o que poderia ter causado esse incêndio e quais as circunstâncias desse fogo, né? É um prédio de aparentemente 10 andares, é isso? Se eu não estiver errado, mais até, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 andares. 13 andares desse prédio, todos os moradores foram obrigados a sair. O fogo aconteceu, como a gente pode perceber aí, no segundo andar, em um apartamento que fica no segundo andar, prédio que fica bem ali no cruzamento da Avenida Campos Sales com a Avenida Andrade Neves. Nossa Senhora, esquecendo completamente as coisas aqui. Você percebe equipes do Corpo de Bombeiros ainda no local. A Thalita Souza foi buscar novas informações e se a Thalita já estiver me ouvindo, ainda não, né? Daqui a pouquinho, então, em instantes, a Thalita Souza vai contar pra gente tudo o que aconteceu nesse incêndio, nesse apartamento na Avenida Campos Sales. As imagens feitas por moradores, vizinhos ali próximos, mostrando, né, pelo menos 3 viaturas, 2 viaturas do Corpo de Bombeiros, né, 2 viaturas de combate às chamas e uma viatura do SAMU e
e uma viatura do resgate participando dessa ação para conter esse incêndio aí no apartamento, tá? Não temos detalhes ainda do que pode ter acontecido, do que pode ter causado as chamas. A Thalita Souza está se posicionando nesse momento para poder contar pra gente o que ela conseguiu checar ali com o Corpo de Bombeiros. Reforço, nesse momento tem a Campos Sales com uma faixa interditada. A gente está vendo mais uma vez a imagem ao vivo agora do Corpo de Bombeiros, né, conversando ali os integrantes do Corpo de Bombeiros, um dos integrantes, um dos sargentos, não é, participando aí, que participou desse trabalho intensivo de combate às chamas. Muito provavelmente ele vai conversar aqui conosco ao vivo para falar sobre os detalhes disso, tá? Reforço a você né, que esse incêndio já está controlado ali na região da Campos Sales. Thalita Souza já me ouve e pode trazer as informações atualizadas pra gente, enquanto esperamos também a entrevista do sargento do Corpo de Bombeiros. Thalita. A Thalita não conseguiu me ouvir, né, gente? Tá no meio dessa confusão, né? Uma ocorrência em andamento, enfim, uma ocorrência que envolve o fogo. Vamos ouvir. Sargento Sotelo do Corpo de Bombeiros falando. Então, na verdade, a gente chegou aqui no local, já começamos a ver uma fumaça preta aí pela janela. E no primeiro momento tinha uma viatura do SAMU aqui atendendo uma vítima que a princípio a gente foi ficar sabendo que ela estava utilizando uma chapinha, né, para cabelo. Acabou dando, segundo ela, relato dela, uma explosão, onde acabou se iniciando fogo e acabou, na verdade, se assustando, né, não conseguiu combater. Imediatamente as chamas acabaram aumentando, pegando todo o apartamento, aproximadamente aí 45 metros quadrados. De primeiro momento chegou a viatura de incêndio aí do Jardim Unina, que já adentrou já com a resposta operacional, mangueiras, esguicho, todo equipado. A gente adentrou, não havia vítima no primeiro momento, né? Realmente não tinha. Foi feito o combate, exploração, rescaldo e com a caloria acabou, na verdade, queimando todo o apartamento, né? Cama, sofá, geladeira, pertences, livros, roupas, enfim. Tá todo chamuscado lá, né? Acabou atingindo totalmente apenas o apartamento. O segundo andar foi preservado, o fogo não se propagou, ficou contido no apartamento que iniciou. De imediato chegou o apoio lá da viatura do centro, né, apoio de água, o pessoal do resgate do centro acabou apoiando. Então teve uma vítima que acabou inalando, não sabemos, do sexo feminino. Acabou sendo transferida lá para o Padre Cheira pelo SAMU, não sei a condição de saúde, se estava leve. Se ela ficou ferida? A princípio, segundo relatos aí do SAMU, ela acabou inalando, né? Então foi uma pequena inalação de fumaça, enfim, não ficou inconsciente, estava conversando, não deu pra gente dar um atendimento porque o SAMU já estava aqui. A gente deu ênfase no combate ao incêndio, que a gente acabou confinando, controlando, realizando o descaldo. Agora a gente está aguardando a Defesa Civil para fazer uma vistoria, para liberar o apartamento aí pro inquilino, proprietário, enfim. Essa pessoa que inalou não é a mesma que estava no apartamento. Quantas pessoas estavam no apartamento e se era a mesma pessoa que foi hospitalizada? Segundo relatos, a vítima é a que estava operando a chapinha lá, estava manuseando, né? Não sei se tinha mais gente com ela, se ela estava sozinha, se ela é proprietária ou inquilina, mas no primeiro momento, segundo informações do porteiro aí, ela seria a inquilina. E ela que foi levada para o... Sim, ela que foi socorrida, exatamente. Não tem o nome ainda nesse momento, né? Vai ser colhido depois, posteriormente. Não tem outras informações sobre ela. Foi Padre Anchieta, na verdade. Obrigado. Tá certo, Felipe. Então nós acabamos de ouvir aí o sargento Sotelo, responsável aqui por essa operação, esse apartamento, né, que foi queimado, aí ficou completamente queimado aqui no centro de Campinas, bem próximo à Avenida Andrade Neves. Felipe, então as primeiras informações que a gente tem é que apesar do susto, aliás, né, e que susto, porque o apartamento ficou completamente destruído, a vítima aí, que é uma mulher, né, apenas ingeriu muita fumaça, inalou muita fumaça, ou melhor, e foi encaminhado aí para o pronto atendimento Padre Anchieta. Felipe.
Bom, então tá aí, né? A informação atualizada para vocês, que a vítima foi levada para o pronto atendimento para a UPA do Padre Anchieta. Ô Thalita, queria que você mostrasse, e o Rodrigo Pereira também pode até tirar a câmera do tripé para mostrar pra gente, se for possível, como é que tá a movimentação aí nesse momento, se a Campos Sales está interditada, como é que tá nesse momento a situação. Nós estamos vendo na tela cheia as imagens, né, que foram enviadas pelos telespectadores aqui do Tá No Ar Campinas, enquanto vocês se posicionam nesse sentido. Tá? Você conta aí pra gente, Thalita, por favor, como é que tá a situação? A Campos Sales está bloqueada, tem uma faixa só, como é que tá? Felipe, desculpa, eu acabei não te ouvindo. Qual foi a sua pergunta? Como é que contar pra gente como é que tá a situação do trânsito nesse momento, Thalita? O trânsito aqui, Felipe, vem bem complicado para quem vem pelo túnel João Penteado, né? Sentido aqui a Avenida Andrade Neves. Os agentes de trânsito aqui, como a gente pode perceber, estão fazendo toda a orientação aos motoristas. Mas, a princípio, aqui na rua onde nós estamos, só vou confirmar o nome dessa rua aqui. Só tá uma única faixa, né? Mas o trânsito segue normalmente nessa faixa aqui da esquerda, Felipe. Avenida Campos Sales, portanto, não é, com uma faixa apenas circulando, até por conta, não é, do transporte coletivo da cidade, sai o pessoal, saem os ônibus que vêm da estação Expedicionários, não é? Então, obrigatoriamente tem que fazer esse retorno, aí não tem outra opção possível. A gente acabou de ver de relance um homem do Corpo de Bombeiros ali dentro do apartamento, muito provavelmente para terminar o rescaldo, né? Equipes da Defesa Civil também já estão aí, Thalita. Sim, Felipe, sim. A equipe está chegando aos poucos, ainda não se sabe, né? Há quanto tempo, eu perguntei aqui para a equipe de Corpo de Bombeiros, mais ou menos que horário que esse incêndio teria começado. Eles ainda não me confirmaram essa informação, mas a equipe da Defesa Civil está aqui, inclusive, no apartamento que fica no segundo andar, né? Fazendo, então, as avaliações necessárias nesse momento. Então, aqui onde nós estamos, na Avenida Campos Sales, né? A altura aqui do número 120. Então, para quem está vindo aqui sentido centro, tá a equipe da Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, para tentar entender, né, de verdade, se esse fogo aí teria começado por um curto circuito aí nessa chapinha, né? As primeiras informações, Felipe, logo quando nós chegamos aqui, era de que essa vítima seria uma garota de 17 anos. Mas lembrando que as informações ainda são desencontradas e não temos essa informação confirmada, Felipe, de que essa garota aí teria 17 anos e estaria sozinha no apartamento. A outra informação que nós temos também é que ela passa bem, né? Apesar do susto, ela inalou muita fumaça, mas foi encaminhada aí para o PA Anchieta para as avaliações médicas, né? Thalita, vou pedir uma gentileza para você, ver se você consegue encontrar por aí o porteiro do prédio, pelo menos para poder ter essa outra informação aí. O Corpo de Bombeiros disse, não é? A gente ouviu o Sargento Soltelo falando agora há pouco ao vivo aqui no Tá No Ar Campinas, de que é uma moradora, que seria uma inquilina, não é? Que o relato, inclusive, do próprio porteiro. A gente acabou de ver agora há pouco um dos integrantes da Defesa Civil de Campinas fazendo a vistoria aí no apartamento para saber se o apartamento sofreu danos estruturais. Uma chapinha de cabelo, para você que tá ligando a televisão agora aqui no Tá No Ar Campinas. Olha só, a imagem que nós conseguimos aproximar para você junto com o Rodrigo Pereira. O apartamento destruído por conta desse incêndio. Aliás, o Rodrigo Pereira, pode colocar a câmera no tripé e ver se você consegue fazer essa mesma imagem com uma situação mais fácil para você também, porque aqui a gente pensa em todo mundo, viu? Enquanto isso, gente, vamos reforçando o incêndio que aconteceu agora há pouco, por volta aí das 10h50 da manhã, em um apartamento que fica na Avenida Campos Sales. Avenida Campos Sales, altura do número 102, bem ali depois do cruzamento com a Avenida Andrade Neves. Segundo o Corpo de Bombeiros, vamos só reforçar as informações para vocês. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma chapinha de cabelo teria tido uma pane elétrica, teria sofrido um problema elétrico, e aí, segundo o relato, não é, do porteiro e de testemunhas, acabou explodindo, né, na mão aí, ou perto pelo menos da pessoa que estava ali no apartamento, tá?
Agora, nesse momento, as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão fazendo uma vistoria dentro do apartamento para poder verificar se houve algum dano estrutural. O prédio tem 13 andares, como a gente contou agora há pouco, e há aí uma expectativa, não é, com relação a isso. O fogo, segundo os bombeiros, não chegou, não passou do apartamento apenas que pegou fogo, né? Não passou do apartamento, não chegou a atingir outros locais. Não é isso, ô Thalita? Não sei se a Thalita me escuta ainda. Ô Thalita, só confirmando que o fogo ficou só no apartamento onde estava o problema com a chapinha, é isso? Exatamente, Felipe. A informação que a gente tem aqui é que o fogo, né, não atingiu aí os demais apartamentos, fica no segundo andar, e o Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas, que ficou apenas nesse apartamento, apesar de estar tudo destruído, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas, né, acabaram não se alastrando aí para os demais apartamentos do andar. Estamos vendo as imagens agora do Rodrigo Pereira, não é? Agora que ele conseguiu um ângulo melhor, inclusive para poder mostrar para você aqui em casa como é que está a situação do apartamento que que pegou fogo por conta dessa chapinha, não é? Como disseram os integrantes do Corpo de Bombeiros e como disse o Sargento Soutelo, o apartamento todo, aproximadamente 45 metros quadrados, destruído. Isso daqui, gente, é o teto do que pode ser um quarto, tá? Eu não sei como é que é a estrutura interna do apartamento, mas tudo leva a crer que é um quarto, e perceba que tudo foi destruído. O teto todo tá chamuscado, até onde havia uma lâmpada também acabou derretendo aí com o fogo. Fogo que, repito, começou às 10h50 da manhã, foi controlado aí em cerca de meia hora. As primeiras equipes que chegaram foram as equipes que ficam na base do Jardim Eulina, pegaram ali a Lix, já caíram direto ali, era muito mais fácil de chegar, inclusive, não é? E logo depois as equipes da base da José Paulino chegaram também para dar o apoio. Você tá vendo imagens internas aí, né? O máximo que a gente consegue chegar, não é? Da situação interna do apartamento. O fogo destruiu o apartamento todo, mas, como a Thalita Souza acabou de confirmar aqui pra gente, não houve danos a outros apartamentos. Os bombeiros conseguiram chegar rapidamente e fizeram o combate às chamas, evitando uma tragédia maior. Ô, gente, vamos mostrar aqui agora no telão imagens, né, daquele incêndio que aconteceu agora há pouco em um prédio lá na região da Campos Sales, né? Essas são imagens, minha gente, internas, feitas e cedidas pela equipe do Corpo de Bombeiros, tá? Dá só uma olhada como é que ficou a situação do apartamento, não é? Ficou destruído. As chamas atingiram absolutamente tudo. Pode passar para a próxima, para a gente poder vendo aí a situação. Olha só, a cozinha, né? Cozinha, sala, área de serviço, destruídos, tudo destruído, e é uma perda imensa material, não é, pro proprietário, enfim, para a família, mas antes perdas materiais do que a perda de uma vida. Lembrando que uma pessoa que estava no apartamento foi levada à unidade de pronto atendimento do Padre Anchieta, ela inalou fumaça e está recebendo atendimento médico nesse momento. Repare, até o armário, gente, nada, absolutamente nada sobrou aí nesse apartamento, né? Infelizmente não sobrou nada, um incêndio que teria começado, segundo o Corpo de Bombeiros, por conta de uma chapinha de cabelo que teve problema elétrico e aí acabou pegando fogo. Essas são imagens internas do apartamento, tá? Imagens que foram cedidas pelo Corpo de Bombeiros. E agora imagens ao vivo para você do Rodrigo Pereira, mostrando como ficou o apartamento por dentro, hein? A Defesa Civil liberou o apartamento, não existe risco de desabamento, não existe risco de que caia alguma coisa, não é? O apartamento tá liberado, é só ter que fazer toda a reforma por conta do incêndio. E agora o Rodrigo mostra pra gente as imagens ao vivo de como ficou o apartamento após esse incêndio por causa dessa chapinha de cabelo. Você tá vendo aí, não é, o que me parece ser a cozinha, não é, a sala de estar também. O fogão destruído, olha só, gente, olha o tamanho da destruição, tudo, né? Não dá para salvar absolutamente nada a essa altura do campeonato. Fogão destruído, a geladeira também destruída e muito provavelmente o que tem dentro também é impossível de ser consumido. Me parece aí
uma sala, não é? Uma sala conjugada ali com a cozinha, uma sala de estar. Então a janela, né, minha gente, não era um quarto como eu tinha imaginado, mas sim é uma sala, né? Vários livros queimados, roupas, né, espalhadas. Gente, é uma perda imensa, 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 imensa para essa família, né? E aí, ó, o Rodrigo Pereira está se aproximando ali perto da janela, né? Na janela que a fumaça conseguiu sair para não causar outros problemas, né? Outros problemas, inclusive, de saúde. Tem aí um armário, né? Um outro armário também que ficou destruído. Não sei te dizer, eu achei que era uma sala de estar, mas aparentemente é um quarto, tá? Aparentemente é um quarto. Talvez não fosse exatamente dividido, né? Talvez seja um daqueles conceitos mais modernos de estúdio, talvez. Imagens ao vivo, hein? Imagens ao vivo nesse momento, mostrando como ficou o apartamento após esse incêndio que assustou moradores desse prédio de 13 andares na região da Campos Sales, tá? O fogo foi controlado, o fogo começou aí, segundo testemunhas, por volta das 10h50 da manhã, foi controlado aí cerca de meia hora depois por equipes do Corpo de Bombeiros da base do Jardim Eulina e também da base da Rua José Paulino. E uma pessoa foi levada à unidade de pronto atendimento do Padre Anchieta por ter inalado fumaça. É a pessoa que, segundo as informações que nós temos apuradas até o momento, é a pessoa que estava ali lidando com a chapinha quando a chapinha explodiu e acabou causando esse incêndio.